mentiroso. A sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre e o que é a segunda morte. Então veja bem, nós estamos falando nessa noite, nesse culto de ensinamento, acerca do juízo final. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 21, verso 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus queridos, Paulo também ele vai dizer lá, como eu falei lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, que importa que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, não há quem possa fugir do juízo final. Como falei há momentos atrás, o homem ele pode fugir do juízo aqui na terra, mas naquele grande dia ele vai ter que vir diante de Deus para ser julgado, ou para uma condenação eterna, ou para o gozo do Senhor. Mas ele vai ter que se prostrar diante de Deus. Vamos aqui ao nosso ensinamento nesta noite. Vamos ver o que Deus tem a tratar conosco. Embora fosse o responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus, Adolf Hitler não foi levado a julgamento. Ele preferiu suicidar-se a comparecer ante o Tribunal Internacional, que seria instalado na cidade de Nuremberg em 20 de novembro de 1945. A esse julgamento, que durou até o dia 1º de outubro de 1946, foram submetidos seus principais assessores. Uns foram enforcados, outros condenados à prisão perpétua, e ainda outros tiveram de amargar várias décadas em penitenciárias especiais. Hitler escapou à justiça humana, mas não haverá de fugir ao juízo final. Tanto ele quanto os mais anônimos dos ímpios comparecerão ante o trono branco para serem julgados por um tribunal incerto de casuísmo. Quanto à igreja, estará ao lado de Cristo para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. Então prestai bastante atenção. Esse terrorista Adolf Hitler, ele exterminou, assassinou 6 milhões de judeus, e ele fez de tudo para fugir da justiça que iam julgar. Ele fez de tudo, ele preferiu suicidar-se, praticar o suicídio, do que ser julgado e condenado perante a justiça do homem. Mas naquele grande dia não vai ter suicídio para ele. Naquele grande dia ele vai ter que ser julgado e com certeza condenado a uma eternidade de tormento, de pranto e de ranger de dente. Ele vai ter que comparecer perante o trono branco. Então, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, nós estamos falando de um assunto muito forte, que é o juízo final. Nós precisamos nos preparar para se encontrar com Deus. Quando Amós disse, lá no capítulo 5, capítulo 4, verso 12, se eu não me engano, ele disse: portanto assim te farei, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus.
As nossas obras vão ter que ser julgadas uma por uma diante de Deus. Por exemplo, está pensando que o homicida que morresse sem Jesus, sem arrependimento, Deus vai requerer o sangue dele, Deus vai cobrar dele, ele vai ser condenado pelo aquele homicídio que ele fez a terra, bebeu sangue. Está pensando, irmãos, que aquele que praticou o ciclo e não se arrependeu, morreu sem se arrepender, irmão, vai vir a cobrança de Deus. Deus vai cobrar. Se ele morreu sem Jesus, irmão, o juízo é certo sobre a vida dele. Por isso que nós temos que nos preparar. Pecou, errou, falhou, peça perdão diante de Deus, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, porque depois que morreu o homem, disse Daniel, morrendo-se o homem, segue-se ao juízo, vai ser julgado. Lá não vai ter desculpa de dizer assim: ah, meu pai era isso, ah, meu pai era crente, ah, minha mãe era crente, ah, o meu irmão era crente, ah, eu ia na igreja. Se morrer sem Cristo, se morrer desviado, vai ter que ser julgado diante de Deus pelas obras que o homem tem praticado. Você viu a classe? Homicidas, feiticeiros, bruxos, bêbados, viciados, idólatra, todos esses irmãos que morrerem nesta vida, eles vão ser julgados pelas obras que eles faziam. É o comerciante ladrão que vai ser julgado pela balança enganosa. Esse cara hoje, irmão, que 1 quilo de açúcar, por exemplo, é R$2 nos mercados e ele vende por R$3. Isso é balança enganosa. Diante do juízo de Deus, ele vai prestar conta de centavo por centavo que ele roubou do pobre de um pai de família. É balança enganosa. Aquele cabra, seu doido, que tira o leite da vaca, o leite ali natural, e ele mistura com água, é um adúltero. Está adulterando um produto, ele vai prestar conta diante de Deus no juízo final. O cabra pregador do evangelho, que prega a palavra, que sabe que é errado fazer, que sabe que é errado o que os seus seguidores estão fazendo, e ele não pregar a verdade, não mostrar a verdade, ele vai prestar conta diante de Deus. É eu, pastor Wagner, se eu não pregar a verdade, se eu não ensinar a verdade, no dia do juízo final, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. É você, mãe, é você, pai, que precisa doutrinar os seus filhos, mostrar o caminho da verdade para eles. É você, esposa, é você, esposo. Ei, se morrer sem prestar conta aqui na terra daquilo que Deus confiou em tuas mãos, tu vai ter que prestar conta diante de Deus no dia do juízo final. Eu acho tão forte aquele louvor. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Que adianta o dinheiro e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, e a salvação não alcançará. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade de se salvar. Jesus é o caminho, a
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida a aceitar a Ele. Está vendo aí? No dia do juízo, seu Antônio, ou melhor, olha que parte forte. A multidão o levará até o cemitério. Talvez, se for uma pessoa importante, irmã Lucimar, se for uma pessoa importante, talvez vai com ele ali até o cemitério. Juiz, advogado, promotor, talvez mais oficial de justiça. Se for uma pessoa importante, vai tudo no seu velório. Mas desceu a sepultura, dali eles não podem fazer nada. Não adianta nada. Pode ser juiz aqui na terra, vai lá no céu, vai ser servo julgado. Pode ser delegado aqui na terra, pode ser policial aqui na terra, mas no dia de juízo vai ser julgado como alma diante de Deus. Cargo, posição, poder requisitário, riqueza, fama, no dia do juízo final não vai valer nada diante de Deus. O que vai valer é o que você praticou aqui na terra. O que você fez aqui na terra vai valer diante de Deus para passar por um julgamento. Se o que Ele confiou em tuas mãos, tu usou para a honra e glória dEle. Se o que Ele confiou na tua vida, tu fez para louvor dEle. Porque aquele que não fez, vai ser cobrado, julgado diante de Deus. Então esse Adolf Hitler era um homem muito temeroso, terrorista, nazista. Ele era, irmãos, uma espécie que causava terror. Para matar, para ver o sangue derramando na areia, era brincando. Mas, irmãos, chegou o dia dele, chegou a hora dele. Ele fugiu da justiça do homem para não ser julgado, fugiu. Mas ele não vai fugir da justiça de Deus. O que é juízo final? O que é juízo final? Não há ser humano que não se preocupe com o seu destino eterno. Você se preocupa com o seu destino eterno? Sincero aqui diante de Deus. Você que está aqui, igreja, e você que está assistindo essa live, você já parou, assim, 10 minutos, 15 minutos, começou a refletir. A preocupação pelo teu destino final. Meu Deus, quando eu morrer, quando eu partir desta terra, qual vai ser? É com quem eu mais me preocupo. Qual vai ser a minha morada? Qual vai ser o meu destino? Porque, irmãos, cada um de nós temos algo chamado tribunal da consciência. Se eu disser assim, irmã, hoje, na vida que você está vivendo hoje, se você morrer, é céu ou inferno? Com certeza o irmão ou a irmã, no tribunal de júri, vai acusar. Infelizmente, pastor, se Jesus vier hoje ou eu morrer hoje, é inferno de cabeça para baixo. Não, pastor, se Jesus vier hoje, graças a toda graça, tenho buscado a Deus, tenho me arrependido dos meus pecados, das minhas iniquidades. Mas triste é aquele, irmão, que nesse momento está desviado. Triste para o desviado. Porque se morrer desviado, irmão, a consciência dele vai funcionar. Eita, parti desviado. Eita, eu era crente. Eita, agora eu vou ser julgado diante de Deus. Eita, quando o papai disser assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí pronto, vai começar o sofrimento, a eternidade. Tem pessoas que dizem assim, não diga essa palavra desviada não, que essa palavra desviada é muito forte. E é o que, irmão? É desviada mesmo. Desviou.
Diga afastado. Mas que diferença faz? Afastado, desviado. É desviado a palavra certa. Desviou, errou o alvo, desviou, é desviado. A coisa mais triste e temorosa, irmão, é você saber que uma pessoa partiu desse mundo desviada dos caminhos de Deus. E saber que naquele grande dia do juízo final, aquela pessoa pode estar agora, no momento, em um sono eterno. Ou melhor, em um sono profundo, dormindo no Senhor. Mas quando chegar o dia do juízo, irmãos, ele vai se acordar daquele sono. E quando ele se acordar, ele vai cair na real. Eita, juízo final. Imagine ele naquele trono, aquela multidão esperando o julgamento, e ele ali, irmãos, sabendo que morreu desviado, sabendo que preferiu João do que Jesus, sabendo que preferiu aqui na terra mais o forró, mais a cachaça, mais as drogas, sabendo que preferiu aqui na terra se curvar diante de uma imagem de escultura de um Deus morto do que se curvar diante de Deus. Imagina a consciência de uma pessoa dessa diante do trono branco para ser julgado por Deus. Ah, mas Deus é amor. Sim, hoje Deus é amor, como também Deus é fogo consumidor. Mas naquele grande dia não vai ter amor, não vai ter misericórdia, não vai ter graça. Naquele dia vai ter juízo correto. É certo, é certo. É sim, é sim. É céu, é céu. É inferno, é inferno. O que é juízo final? Não há ser humano que não se preocupe com o seu destino eterno. O juízo final é uma verdade teológica reconhecida pelas mais diversas culturas. O juízo final denomina-se assim: o julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos para retribuir a cada um consoante as suas obras. Por isso que Jesus disse: olha, eis que venho sem demora. O meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Se for umas obras boas aqui na terra, ele vai receber galardão, ele vai receber recompensa. E se for uma pessoa de má obra, ele vai ser julgado e condenado por ela. As bases do juízo final. A base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Ou seja, Deus vai, naquele dia não vai ter cidadão que vai dizer: eu sou rico, Deus, ajeita aí que eu pago o que você quiser para me dar o céu. Aqui na terra o homem pode ser preso, condenado, mas se ele tiver dinheiro, ele paga fiança, ele gasta a sua fortuna e ele pode até ter a liberdade. Vai ter regalias, vai ficar em uma cela separada, preso, mas com todas as regalias que um pobre do preso hoje não detém. Tem presídios por aí que lugar para 8 pessoas tem 80. Lugar para 100 pessoas tem 500. Parecendo uma gaiola cheia de pássaro, porque é pobre, porque não pode pagar um bom advogado, porque não pode comprar um juiz. Mas aquele que tem uma regalia boa, um poder aquisitivo, tem uma fama, tem muito dinheiro, ele vai ficar preso ainda, mas vai ficar numa sala especial, com ar-condicionado, com televisão, telão, com internet, com direito a celular. Se brincar, rola até um whiskyzinho, porque tem dinheiro. Compra os homens da terra, compra alguns juízes, porque tem uns que são perfeitos. A justiça da terra falha,
é favorável a muitos que têm condições, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, aleluia. Deus vai julgar justamente, aleluia. A justiça de Deus é perfeita e inquestionável. Se Deus disser céu, é céu. Se Deus disser inferno, é inferno. Então, irmãos, vamos agora falar aqui um pouco sobre o trono branco, né? O trono branco, para nós adiantar aqui um pouquinho do tempo. O trono branco que João viu. João disse que na revelação ele viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado, cuja face fugia, era o juiz do juiz, era o Deus Todo-Poderoso, que vai julgar as nações, que vai julgar os ímpios, que vai julgar todo o joelho que vai se dobrar perante ele. Trono branco, vamos lá. O juízo final terá como símbolo o trono branco. Será o mais perfeito e justo de todos os julgamentos. Ou seja, o trono branco será o mais perfeito e justo de todos os julgamentos, e sobre ele assentará o mais reto dos juízes. Vai ser, irmãos, o julgamento mais reto e perfeito, porque o juiz que vai se sentar nesse trono não se vende, não se corrompe, não é subordinado por nada, mas com ele está a verdadeira justiça. O trono branco, nas Sagradas Escrituras, o trono branco é símbolo da justiça divina. O juízo final, pois simbolizado pelo trono branco, será de tal forma processado que nele não haverá qualquer falha ou deslize, será irretorquível. Ou seja, não vai ter, irmãos, o que puxar para um lado, que puxar para o outro. Não vai ter falha. Porque se o cabra querer dizer assim diante de Deus: ah, Senhor, mas o Senhor está dizendo que eu fiz isso. Não, Senhor, eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não. Aí Deus vai fazer, sabe o quê? Deus vai dizer: meu filho, logo que no trono vai estar o juiz, Deus. À direita vai estar Jesus Cristo, e à esquerda vai estar o Espírito Santo de Deus, a fiel testemunha. Aí o cabra vai dizer: mas eu não fiz isso, mas eu não fiz isso. Aí Deus vai dizer: e aí, meu filho? Ah, mas eu confessei seu filho na terra, eu confessava ele, eu ia para a igreja, eu pregava, eu louvava, eu cantava, eu dava meu dízimo, eu fazia tudo. Deus vai dizer assim: e aí, meu filho? Ele te confessava na terra? Aí o filho vai dizer tão somente isso. Se o cabra confessava Jesus, porque confessar Jesus, irmão, não é só vir aqui na frente, levantar a mão, aceitar: ah, eu confessei Jesus, eu na igreja. Não só isso não, irmão. Confessar Jesus quer dizer, irmão, em todos os atos de nossa vida, é nós não negar a Jesus. Ah, você está no mercado, cheio de gente,
e você vê um crente lá, e você tem vergonha da paz do Senhor, você se muda para o outro corredor para não falar com o irmão, para que pessoas não saibam que você é crente, você tem vergonha. Confessar Jesus é ser fiel a todo momento, é confessar na maneira de vestir, é confessar na maneira de andar, é confessar no falar, no linguajar, no praticar das obras, é confessar Jesus em tudo, porque Jesus disse: ó, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no... E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Então não vai ter desculpa do homem, irmãos, querer arrumar um jeitinho com Deus. Vai ter Jesus que vai dizer se confessou, não. Vai ter a fiel testemunha, que é o Espírito Santo, que sempre está ao lado. E aí, Espírito Santo, ele estava contigo? Ele vivia com o corpo, com o templo limpo para você habitar nele? Ele buscava se limpar, ele buscava andar em santidade para você habitar nele, Espírito Santo? Aí o Espírito Santo vai dizer: não. Ele deixava de se limpar para ir para a cachaça, para ir para o forró, para ir para a prostituição, para ir para as bebedices. Aí Deus vai dizer: ah, Senhor, mas eu era falho, todo mundo é falho, perfeito só o Senhor, eu vivi na terra todo dia, eu aceitei Jesus. Aí o Senhor vai dizer o seguinte: você aceitou mesmo? Aceitei. A Bíblia diz aqui que vai abrir-se os livros. Ele vai ser julgado pelas obras. Depois que ele for julgado pelas obras, ele vai ser julgado se ele tiver com o nome escrito no livro da vida. Aí quando abrir o livro, irmão, da vida, que o Senhor procurar de um lado, procurar de um outro, se o nome dele, irmão, estiver escrito no livro da vida, esse aí vai ter direito à salvação. Ele não vai ter galardão porque foi um homem de mal obra na terra. Ele não vai ter galardão, recompensa, mas se o nome dele estiver escrito no livro da vida, ele ainda vai ter a salvação. Mas se o nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pastor, e como é que eu posso saber se o meu nome está escrito ou não no livro da vida? Como é que eu posso saber ou não? Pois bem, quando o homem levanta sua mão e aceita o Senhor como Salvador da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida. Só que quando o homem se desvia, peca, pratica o que é mal aos olhos de Deus, o seu nome é apagado do livro da vida. Quem apaga não é Deus. Quem apaga é o próprio homem. Uma vez que Deus coloca o nosso nome escrito no livro da vida, não tem borracha do inferno que apague. Mas nós mesmos fazemos com que o nosso nome se apague. Tem respaldo bíblico para isso, pastor? Tem. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, lá no Egito, Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei, os mandamentos, o povo fica embaixo do monte, Deus sobe, Moisés sobe no monte para orar a Deus e buscar. Deus diz: sobe lá que eu vou te dar as tábuas da lei, dos mandamentos, vai passar para o meu povo. Só que enquanto Moisés estava lá no monte, o povo lá embaixo se desviou de Deus. Fizeram para si um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro,
fizeram festa, caíram na idolatria, caíram na bebedice, caíram na farra, e está lá Moisés, lá em cima do monte. Quando Moisés vem descendo com as 2 tábuas da lei, Moisés escuta aquela zoada, aquela festa lá embaixo, e Deus diz: está vendo aí, Moisés? O povo que tu tiraste lá do Egito, teu povo, se desviou tudinho. Está tudo desviado. Está tudo adorando um Deus de ouro lá, um bezerro de ouro. Moisés pega aquelas tábuas e quebra no chão. E Moisés vai orar a Deus. E Moisés diz: Deus, eu sei que esse povo errou, eu sei que esse povo falhou, mas Deus, perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Tenha culpa, porque, irmão, se tem um coração que mesmo vendo o homem no erro, na falha, mas se tem um coração que é intercessor, é o coração do líder. Você fez mal para o líder, você pecou, falhou, mas o líder está sempre ali. Senhor, visita fulano, visita ciclano, visita beltrano. Senhor, abençoa, perdoa. Senhor, e Moisés está clamando, e Deus perdoa o pecado do povo. Senhor, tem misericórdia, eu sei que o povo falhou. Sabe o que foi que Deus disse? Aí Moisés disse assim, ó: se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, pode riscar o meu nome aí do teu livro. Aí Deus disse: nananina. Ó Moisés, quem pecar, eu riscarei o nome dele, mas tu não pecou para eu riscar teu nome, mas esse povo aí pecou, e eu vou riscar o nome deles. Então, irmãos, quando o homem peca diante de Deus, seu nome é apagado, riscado do livro da vida. Quantas pessoas na nossa família, na nossa casa, do nosso lado, que estão com o nome apagado no livro da vida, e que se o julgamento fosse hoje, nós ouviríamos Deus dizendo para nossos familiares, para nossos vizinhos, para nossos conhecidos, nós ouviríamos Deus dizendo: aparta de mim, que eu não vos conheço. Diante de Deus não vai ter desculpa dizer: ah, minha mãe está ali, ó Deus, minha mãe ali, ó meu pai ali, ó Deus, ó meu irmão ali, ó Senhor, me deu uma chance, Senhor, me deu uma oportunidade, que eu vou ser o melhor crente. Não vai ter mais oportunidade. Você se lembra daquela passagem bíblica do rico e Lázaro? O rico tinha de tudo, desfrutava de tudo. O pobre vivia na porta mendigando, desejando comer farelo, migalha. Quando morreu, o rico foi para o inferno, ser atormentado no fogo, na chama do inferno. E o pobre está lá no seio de Abraão, no gozo do Senhor. O mendigo, Deus permite mostrar aquela ilustração. O rico olha para cima e diz: Senhor, manda Lázaro vir aqui, molhar o dedo na água e me colocar aqui na língua, para me refrescar minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. Diga aí. Talvez muitas das vezes o rico passava, irmão, assim, ó, pelo mendigo. Talvez o rico não suportava o cheiro daquele mendigo, mas agora no inferno ele lembrou-se do mendigo. O inferno não é um lugar de consciência. Vai ser lá no inferno que a filha vai gritar para a mãe e vai dizer: mamãe, por que a senhora não disse que era errado fazer isso? Eu estou aqui por causa de mamãe. Papai, por que, papai? O senhor não me incentivou a ir para a igreja? Por que o senhor não falou de Jesus, papai? Ó, papai, eu estou aqui, o senhor está aqui por causa do senhor. Inferno vai ser um lugar de consciência.
Quem está no inferno vai ter a consciência de que está ali porque rejeitou Deus. Inferno, irmão, vai ser um lugar de presença maligna, diabólica. Um lugar distante de Deus. Gemidos e gemidos e gemidos vai ser o som do inferno. Prantos e prantos e prantos e ranger de dente vai ser o lugar do inferno, o som que vai ouvir-se no inferno. E é para lá que vai o cachaceiro, é para lá que vai o viciado, é para lá que vai o adúltero, é para lá que vai a prostituta, é para lá que vai o amancebado, é para lá que vai, irmão, todos aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus. Lugar de consciência vai ser o inferno. Para aqueles que vão ser reprovados no juízo. Que palavra forte, não é verdade, Inês? Que palavra forte. Eu jamais pensava, irmão, trazer uma mensagem dessa hoje. Mas Deus colocou essa mensagem no meu coração, porque tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Nós precisamos ouvir essa mensagem para ter mais temor. Nós precisamos ouvir uma mensagem como essa para criar temor. Não é só medo não, remorso não. Para hoje nós ficar com medo, amanhã não está nem a esquecer não. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. A nossa vida é como uma lâmpada acesa. Está acesa hoje, amanhã pode ser apagada. E se nós partir sem uma vida com Deus, o que nós vamos, irmãos, enfrentar é isso aqui. Um julgamento. Céu ou inferno. E o que Deus fala para mim, o que Deus fala para ti é isso. Qual a tua escolha hoje? Céu ou inferno? O homem tem livre arbítrio de escolha. Céu ou inferno? Porta estreita ou porta larga? Aí, quantas portas abriu, tendo o privilégio, graças a Deus, de poder voltar a cultuar com liberdade? Mas eu digo a você, que tem muitos em beira de fogueira, tem muitos em beira de roda de escarnecedores, tem muitos que nesse momento não se lembram nem que é crente. Aí acha que vai chegar um momento que eles vão querer voltar para a igreja e vai ficar tudo bem. Possa ser que vai. Mas a palavra de Deus diz lá em Gálatas: não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Ou seja, tudo aquilo que o homem faz aqui na terra, irmãos, ele vai pagar aqui na terra e ele também vai pagar diante de Deus. É como disse a palavra lá em Eclesiastes: lembra-te da tua mocidade antes que venham os dias maus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, ou bem ou mal. O que é trazer a juízo? Trazer a julgamento. Trono branco, nós vamos ter que comparecer. Feche os teus olhos, irmão. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos por um minuto. Todo mundo, feche os seus olhos. Agora abra. Abra os seus olhos. Imagine que vai ser dessa forma. Fechou os olhos aqui na terra, ó. Quando ele abrir, vai ser diante do trono branco. Vai ser dessa forma. Fechou aqui, ó. O povo vai olhar no caixão, ó, parece que está dormindo. Ó, fechou aqui, pronto. Mas quando ele abrir, quando ele acordar, vai ser diante do trono branco para ser julgado diante de Deus.
É por isso que eu digo, dormiu aqui nessa vida, porque aqui ninguém morre, aqui dorme nessa vida, mas vai se acordar para outra vida. Então é uma palavra muito forte, mas nós temos que acreditar que esta palavra é fiel e verdadeira. É uma profecia, uma revelação que João teve, que ainda vai se cumprir. Muitas profecias dos finais dos tempos já estão todas se cumprindo. Pestes, doenças, fomes, terremotos, tudo isso está se cumprindo. Você já viu esses sinais? Pelas profecias bíblicas, todos esses sinais nós já vimos acontecer. Não falta nada para Jesus voltar. A Bíblia diz, irmãos, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados, nosso corpo será transformado para o arrebatamento. Irmãos, a Bíblia diz que a terra vai ter que devolver o corpo que ela comeu. Aqueles que morreram afogados no mar, o mar vai ter que devolver. Cabelo por cabelo, fio de cabelo por fio de cabelo, e a terra vai ter que devolver. Para que aquele corpo... o cara morreu faz 100 anos, irmão. Está debaixo da terra o seu cadáver, lá só os ossos, irmão. Mas no dia que for o arrebatamento, que ele for prestar conta de Deus, ele não vai o esqueleto, não. Ele vai o corpo. Vai ser arrebatado perfeito para chegar diante de Deus para ser julgado. Olha o seu irmão, diga assim para ele: é forte. Dá até medo, né, irmão, quando se fala de inferno. Dá até uma dor no coração quando nós falamos numa mensagem tão forte como essa. Entendeu, irmão? Mas você não pode levar seu filho para o céu. Você não pode levar seu filho do inferno. Você não pode livrar o esposo do inferno. Você não pode livrar a esposa do inferno. Você não pode livrar os seus familiares do inferno. Você pode mostrar para ele um caminho para que ele próprio se livre do inferno. Ou seja, se ele não quiser ir para o inferno, ele vai ter que andar nos passos de Jesus Cristo para ele chegar no céu. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Juiz. O Senhor Deus é o juiz de toda a terra, e Ele é o juiz de vivos e de mortos. Sua competência é inquestionável. Enfim, o Senhor é um justo juiz. Somente alguém com tais características poderia conduzir o juízo final. Só Ele, irmão. Deus jamais ia colocar outro para julgar. Mas o próprio Deus, que é justo, irmão, o mais justo de todos, competente de todos, o juiz por excelência, Ele vai julgar aqueles que blasfemaram de Deus, aqueles que zombaram de Deus, aquelas moedas caídas que aprontaram aí essa maior blasfêmia com o Filho de Deus. Vai ser julgado no dia do juízo. Deus vai cobrar dele aquelas blasfêmias que eles fizeram. Os adoradores de Satanás vão ter que se curvar diante de Deus e saber que Deus é Deus. Entendeu, irmãos? É muito forte, mas é uma pura realidade. Os livros do juízo final, escreve o evangelista que no juízo final muitos livros serão abertos. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Nesses livros acharam escrita fidelidade, a história da humanidade. Nenhum registro é alterado.
Todas as obras humanas se acham neles anotado. Esses volumes e rolos encontram-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nela que há de se processar o juízo final. Eita, irmão, tudo que nós fizemos aqui na terra está escrito naquele livro. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ela assim, ó, tudo aquilo que tu fez, que nós fizemos, que nós praticamos, seja que agradou a Deus, seja que não agradou a Deus, vai estar escrito naquele livro. Aí junto desse livro vai estar as Escrituras, porque é com base nela que Deus vai julgar. Ou seja, por exemplo, o caba morreu como um ladrão. Aí Deus vai dizer assim, ó, você morreu como ladrão, né, filho? Aí ele vai para as Escrituras. As Escrituras diz que ficarão de fora os ladrões. Então eu não posso mudar as Escrituras. Infelizmente, você morreu como ladrão, não vai ter salvação. Você morreu como homossexual, como um sodomita. Você morreu como um idólatra. Você morreu como um feiticeiro. Você morreu como uma... Seja qual for a praga que ele morreu, ele vai ser julgado por aquilo ali, dentro das Escrituras. Morreu crente, mas praticando coisas que eram contrárias às Escrituras. Aí Deus vai dizer, você era cristão, não era, meu filho? Era, me seguia, né? Era. Mas você sabia que você morreu praticando isso e praticando aquilo, né? Senhor, mas eu não sabia não. Você não sabia porque você não examinou. Não procurou saber, mas está aqui, ó, nas Escrituras, ó. Aí pronto, irmão, não tem como dizer, Deus botou isso ali no céu, e aí Deus não botou. Teve um jeitinho aí. Não tem jeitinho não, com Deus não tem jeitinho não. Com Deus é juízo perfeito. Então, irmãos, eu vou deixar essa reflexão nessa noite, né? Para que nós venhamos refletir mais um pouco. Refletir mais um pouco no o que é depois da morte. A maior morte não é a morte aqui na terra. A morte aqui na terra é um distanciamento, um afastamento dos familiares, dos entes queridos. Mas a maior morte, a Bíblia diz que a segunda morte é quando ele é condenado diante de Deus. Então guarde esta mensagem no seu coração. Juízo final, a qualquer momento sucederá o cumprimento desta revelação de João. Morrendo-se um homem, segue-se ao juízo para ser julgado diante de Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, irmãos, se colocar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus, né, por esse momento especial que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui diante da sua presença, aprendendo mais um ensinamento da palavra de Deus, né? Confesso que foi bastante abençoado também com esta mensagem